Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, em parceria com o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa e Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos do GREPET. Estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Nosso entrevistado de hoje é o professor Alzir Ripardo, de Alexandria, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Fortaleza, Departamento da Indústria, e está no IFCE há 20 anos, hoje com a temática Educação, Tecnologia, Inovação em Inclusão. Muito obrigado, Gleice, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falar com a comunidade do Instituto Federal do Ceará, a comunidade do nosso estado, no Ceará, e com os nossos colegas brasileiros, os ouvintes todos do canal. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui. É sempre uma honra convidar pessoas ilustres do IFCE, contar um pouco da sua trajetória, das suas ações presentes e futuras. Professor Zui, nos fale um pouco sobre a sua trajetória. Fique à vontade. Eu sou Alzir Ripardo de Alexandria. Trajetória, ela é uma trajetória que eu não considero tão longa, né? Considero recente, assim. Mas, assim, aos 13 anos de idade, né, eu me interessei por eletrônica, né, por causa de influência de amigos, né. Por exemplo, o André Silva Monte, é um colega meu lá de colégio redentorista, né, e que inclusive ele até contribuiu com o IFCE depois, a gente acabou tendo reencontros depois, e a gente começou a estudar eletrônica, e aí veio esse desejo de ser engenheiro eletrônico, é isso que eu queria ser, né. Depois conheci outros amigos, também me influenciaram, trouxeram um pouco para a área de informática. Eu fiquei com vontade de também conhecer um pouquinho o que é que seria essa área de informática. Um deles foi o professor, hoje é professor, meu colega de departamento, professor Geraldo, que me influenciou, né, nessa área, né, isso aí já é 14, 15 anos de idade. Então, ficou aquele desejo, né, de cursar eletrônica. Na época, o curso de engenharia elétrica, né, ainda estava muito voltado para a eletrotécnica, né, e e eu optei por ir estudar em Campina Grande, fazer engenharia elétrica lá em Campina Grande, e fiquei lá em Campina Grande por cerca de 5 anos, né, estudando engenharia elétrica. Fiz vestibular para elétrica, aí depois no ano seguinte eu fiz também para computação. Acabei terminando praticamente ao mesmo tempo o curso de engenharia elétrica e de computação, e eu realmente gostava muito das 2 áreas, não deu para ficar só Isso em aí. uma área. Na época de adolescente, né, eu também fui estagiário no Banco do Nordeste, estagiário de nível médio, fiquei lá durante o segundo e o terceiro ano, na época segundo grau, né, hoje nível médio. Então passei 5 anos lá em Campina Grande, na engenharia elétrica, eu fui orientando do professor Edson Guedes, né, do Laboratório de Alta Tensão, e Campina Grande, assim, é um centro de excelência, né, antigamente era a Universidade Federal da Paraíba, hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Passei um tempo em João Pessoa, na Codata, fiquei 3 meses como analista de sistema, depois voltei para Fortaleza, em dezembro de 1993, e nesse período fui trabalhar em dezembro no Grande Moinho Cearense, ali no Mucuripe. Sim. Então passei 3 anos e meio lá, inclusive tive a oportunidade de fazer o curso de moleiro, né, curso técnico, né, no Senai. E também, tive a oportunidade de estagiar na Itália, né, na Sangatti e na Berga, né, lá em Padova e Treviso, por 3 meses lá na Itália. Foi uma oportunidade também bem interessante. Depois eu resolvi fazer o mestrado, né, e ao mesmo tempo empreender, né, na área de automação. Então, com outros sócios, a gente montou empresas de automação, saí do Moinho Cearense com esse intuito, e também de continuar o mestrado que eu já tinha começado na época, né, e me orientando foi o professor Paulo César, foi não, é o professor Paulo César Cortez, né, assim como o Edson Guedes é meu orientador, não existe Sim, ex-orientador, é o exato. orientador ainda. É. Então, assim, Cortez foi algo bem interessante. Em 94, né, eu fiz a defesa de estágio. Na época era como se fosse o TCC, né, era um relatório bem encorpado que a gente publicava. E em setembro eu voltei para Campina Grande para fazer essa defesa, e por coincidência, essas coincidências que não são coincidências, você tem
a poltrona vizinha, o professor Cortez, né. Cortez, na época, ele foi meu contemporâneo, ele fazia o doutorado, né, e eu fazia a graduação, mas eu nunca tinha conversado com ele. Sentei na cadeira. Aí a gente conversou: "Olha, o pessoal aqui na UFC, na engenharia elétrica, está começando o mestrado em engenharia elétrica", né, e falou muito bem lá do mestrado, e me convidou. Eu disse assim: "Rapaz, vamos enfrentar isso aí". Depois de algum tempo eu procurei, né, e ele realmente entrei na primeira turma lá da engenharia elétrica, mas, acabei demorando demais para fazer o mestrado, tive compromissos, né, profissionais. Depois lá do Cearense, tentei o mestrado, então não continuei. A empresa também acabou não dando muito certo, então eu voltei para o mercado de trabalho. Trabalhei numa empresa de CD, a CD+, foi até quando eu tive contato com o professor Sandro. Sim. Interessante como as pessoas a gente vai encontrando, né. O professor Renato, por exemplo, um grande amigo meu, eu conheci ele durante a época do mestrado, né. Então, eh, o então foi a CD+, né. Depois da CD+, eh, a gente teve a oportunidade de trabalhar numa empresa, né, que é a Virtual Painéis, que era para construir painéis eletrônicos a LED. Hoje tem muito nas ruas aqui em Fortaleza, né, mas assim, a gente fazia tudo lá, desde o projeto do hardware, do firmware, do software, e foi uma experiência também bem interessante. Depois disso aí acabei indo para a Secrel Automação, foi quando eu conheci os professores Anaxágoras, né, o professor João Batista também, professores do IFCE. Aí, então acabaram me convencendo a ingressar no IFCE como professor. Aí o JB, rapaz, o João Batista, né, insistiu muito: "Ô Luiz, faz o concurso, faz o concurso". Eu não estava muito afim de fazer, né, não, esse negócio de professor, eu já tinha adiado até o mestrado na época em Campina Grande. O professor Edson me convidou muito: "Rapaz, vamos fazer um mestrado aqui", e eu não aceitei, né. O João também insistiu tanto que eu me inscrevi. Aí estudei assim só por cima, né. Aí eu logicamente que não estudo num concurso, né, desse nível, que são os concursos do Instituto Federal do Ceará. Na época era Cefet, Ceará. Aí eu não passei. Não passei porque eu não lembrava direito a tabela verdade do flip-flop JK, foi isso. Com isso aí eu conseguiria matar 2 questões e tinha passado. Aí fiquei muito zangado. Aí eu disse: "Rapaz, não passei nesse concurso aí". Aí pronto, aí logo depois teve para substituto, aí eu fiz para substituto, aí fiquei 2 anos como professor substituto. Aí eu disse: "Rapaz, agora eu quero ser professor". Eu Gostou. gostei, disse: "Ah, então aquilo que eu tinha certo jeito, tinha certas oportunidades que tinha passado na minha vida e eu não tinha aproveitado", mas aí eu disse: "Não, agora eu vou ter que realmente ser professor, Aproveitar. aproveitar". Aí quando aí isso como substituto, fui muito bem recebido lá no departamento da indústria, né. Na época era gerente, né, então era o professor Willis, né, professor Pimentel, né, Steve Pimentel já não está entre nós, né, Nossa. isso. E depois o professor Agamenon. Então assim, sempre na época eu estava muito fragilizado naquela época, né, e fiquei muito. O acolhimento fez toda a diferença. Me Isso senti muito isso há bem. 20 anos? Isso há 20 anos, como substituto, né, fui tratado como caçula naquela época lá, muito bem tratado. Aí depois o concurso para efetivo foi em 2005. Aí eu disse: "Rapaz, agora eu vou ter que fazer meu mestrado, ter que terminar". Então terminei o mestrado, aí foi quando teve o concurso, tudo foi no mesmo ano, mesmo semestre. Inclusive foi até estressante. "Rapaz, é o seguinte, final do substituto é um negócio, assim, meio estressante no seguinte aspecto: você tem uma data que você vai estar demitido, isso é com certeza". É um negócio, assim, É diferente. certo. Era uma situação que eu não tinha passado ainda, né. Então esse período de substituto, teve justamente quando eu até fendi, por volta de setembro, o mestrado, e logo em seguida teve a prova do concurso, eu fui aprovado, aí fiquei como efetivo desde então, sempre no departamento da indústria, né. Então houve a oportunidade da criação do curso de engenharia de mecatrônica, então participei da comissão de criação da engenharia de mecatrônica, e de lá para cá, houve alguns marcos, assim, né, na carreira aqui dentro do Instituto Federal. Um deles, após a criação aí foi por volta aí de, 2000 e 2010, por aí, né, 2008, 2010. Então foi quando a gente também estava terminando o doutorado.
né? Então terminei o doutorado em 2011, mestrado em 2005, doutorado em 2011, e após o doutorado a gente começou passei um ano aí digamos assim, se organizando, né, colocando a cabeça um pouco no lugar. Aí houve a oportunidade de participar, né, da alta gestão do Instituto Federal, né, como pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Houve esse convite e acabou se efetivando em 2013. Então, de 2013 eu passei 4 anos, entre 2013 e 2017, como pró-reitor de pesquisa. Antes, a experiência que eu tinha tido dentro do Uhum. Instituto Federal era como coordenador de curso de engenharia de mecatrônica. Eu fui o coordenador na época da avaliação do curso, né? Teve uma avaliação presencial, né? Então, era coordenador justamente para receber a comissão. Eu não tinha terminado ainda o doutorado, foi no ano que eu fui terminar o doutorado, praticamente. Então, assim, após esse tempo lá na Secret Automação, né? Então, eu trabalhei um tempo também na Faculdade Grande Fortaleza, como professor, então eu era substituto no IFCE, professor na Faculdade Grande Fortaleza, na computação, e depois disso aí, substituto aqui no IFCE, né, efetivo, coordenação, pró-reitoria, e agora atuando nos E agora, mestrados. nos Agora, mestrados. mestrados, né, em engenharia de telecomunicações, mestrado em energias renováveis, e o doutorado em ensino, né, o Doutorado em doutorado do ensino pelo Renoem, Renoém. no Renoem. Exatamente, o convite aqui, um fantástico trabalho que o professor Regis, né, junto com o professor Gilvan Dendes, fizeram Sim. de captar esse doutorado aqui, porque é claro que com o apoio da alta gestão do Instituto Federal, das pró-reitorias, né, e da reitoria. Então, é isso, assim, em poucas palavras, é o que tem É uma grande acontecido. história. Também, assim, atuando muito na pesquisa, né, e na inovação. Você disse, Alzir, o que é que você gosta de fazer, né, dentro aqui Sim. Eu gosto de orientar alunos de iniciação científica, eu gosto de orientar alunos de mestrado, agora de doutorado, era assim, um desejo, né, de orientar alunos de doutorado, né, doutorandos, esse desejo, né, esse sonho, agora é uma realidade, né, e a gente busca agora outros desafios, mantendo também os desafios atuais, né. Então, O, basicamente é o panorama desses 20 anos de IFCE, né, esses 20 anos da indústria dentro do IFCE, como é que o senhor faz uma análise desses 20 anos? O IFCE tem se inovado? assim, eu acho que a gente Qual o próximo passo, né? Qual o caminho a seguir? acho que a gente faz muita coisa, né, com menos, né, com Um pouco. A gente pouco. precisa ter melhores assim condições, melhores recursos para se trabalhar de maneira mais adequada, com melhor rendimento, com melhor performance, sabe? Eu acho Ele já tem que feito grandes trabalhos, né? O IFCE tem. eu acho que a gente faz muita coisa boa dentro do Instituto Federal do Ceará, muita. E a gente tem condições de fazer mais ainda, entendeu? Eu acho que por exemplo, o campus Fortaleza ele tem um problema que é a limitação de espaço, né? Então, Uhum. são 360 por aí professores, né? Cerca de 6.000, 8.000 alunos, né? Então, o espaço é muito reduzido, se você comparar até com outros campi, né? Em termos até de área de lazer, área de convivência, então, isso é um fator limitante, né? Que acaba repercutindo em todas as atividades. A gente precisa fazer uma atividade a mais, precisa de espaço, então já é algo que precisa se pensar com mais cuidado, né? A limitação de recursos também, isso muitas vezes há certas limitações de recursos, mas assim, eu sempre penso de forma muito positiva, eu acho que a gente faz muita coisa interessante. Quando eu entrei no Instituto Federal, quando eu assumi como professor efetivo, eu fui acolhido pelo Laboratório de Ensaios Mecânicos, né? Aí estava lá o professor André Luiz, né, parceiro já de 2 décadas, aí, de quase 2 décadas, e assim, e com o professor Willis. Então no laboratório ficou o Willis, o André, eu, né, o professor Edgar, ele tinha ido para outra instituição, então eu acabei ficando nessa posição. E assim, lá no LEM, né, a gente criou aquele
mundinho, né, em que a gente podia fazer muita coisa boa. Então a gente trabalhou muita pesquisa, e essa pesquisa foi evoluindo, né, então trabalhou com inovação, com projetos com empresa, também foram, eu estava contando um dia desse, olha, lá do LEM, saíram mais de 10, hoje são pessoas que terminaram o doutorado, cerca de 10 pessoas, entendeu? Então, se você for ver assim, Não é é muito. a cada 2 anos A forma cada um 2 doutor, anos. entendeu? É uma boa produção, Ou seja, intelectual. eram meninas e meninos, né, de 17, 18, 19 anos, que hoje, né, hoje alguns trabalham, a maior parte desses doutores trabalham aqui no Instituto Federal do Ceará, são professores da instituição, inclusive alguns com alto rendimento, uma produção acadêmica assim, 10 vezes Excelente, maior né? do que a minha, entendeu? E eu fico muito feliz com isso. Então, isso é um exemplo assim do que ocorre no Instituto Federal do Ceará, né? Isso é num laboratório, mas se você for ver, há outros laboratórios em Sim, vários sim. departamentos e cada um faz um trabalho semelhante, né? Às vezes bem melhor. Então, quando você junta isso tudo, essa é que é a especialidade do Instituto, é construir, né, a carreira de pessoas, sabe? Então nós temos pessoas egressas lá do laboratório que a gente atua, laboratório de ensaio mecânico, né? Grupo de simulação computacional, com o professor André lá, por exemplo, professores que estão na Universidade Federal do Ceará, já que já conseguiram concluir doutorado e tudo mais. Então, Professor, desses trabalhos, há algum que a gente possa relacionar com o tema inclusão? sim. Assim, eu tive contato muito com o professor Anaxário, né, professor João Batista, principalmente no início, né? A gente participou de um projeto que foi patrocinado pelo MEC, que é de que era de inclusão, né, para pessoas cegas. Então, era um sistema, na época era bem avançado, hoje já é uma coisa mais corriqueira, mas na época era uma inovação fantástica. Você poder fotografar um texto, fazer um reconhecimento óptico de caracteres e ler, né, para a pessoa cega, né, na forma de um dispositivo tátil, Braille, né. Então isso tudo foi a inovação lá do Lapada. Aí eu participei dessa equipe de desenvolvimento, eu e outros alunos ligados ao laboratório e também ligados ao Lapada. Foi assim um aprendizado muito grande. Nessa parte de inclusão também, mais recentemente, teve o TCC de um estudante que me chamou muita atenção, sabe? Ele fez um trabalho em que você tinha uma comunicação usando um WhatsApp ou então um Telegram, né? Aí, muitas vezes a gente tem aqueles memes que a gente recebe, né? Sim, Imagina, a sim. pessoa cega recebe um meme, aí como ele vai ler aquilo? Como é que ele lê? Aí ele manda para um bot, né, o aluno fez um sistema isso, que a pessoa manda para um bot, aí faz um reconhecimento de caracteres, né, naquela figura, Uhum. e aí manda o texto de volta, né, e aí há dispositivos, né, para que o cego possa ler nesse. Então, bem interessante, rapaz, é muito simples, né, você manda uma figura, aí volta o texto que está na figura, TCC, né, meio simples, é simples, mas olha, mexe com interface, uma interface assim, bem diferente, né, que é você próprio, usar o próprio aplicativo de comunicação, você ter ali um servidor, né, um back-end preparado para receber aquela figura, processar, né, e mandar reconhecer os caracteres, mandar de volta, né, e também um sistema para inclusão, que é o mais Sim. importante. Então ele mexeu com front-end, mexeu com back-end, com as tecnologias, né, de computação em nuvem, mas mexeu também com as pessoas. Então é um sistema bem interessante que foi uma oportunidade também de aprendizado. Eu também orientei alguns trabalhos lá do Lapada, principalmente trabalho de conclusão de curso, que até hoje o Anaxago JB eles trabalham nessa questão da inclusão de pessoas cegas, né? Então acabei orientando, principalmente na redação, nem tanto na parte de desenvolvimento, na redação do TCC, alguns estudantes da engenharia mecatrônica que estavam junto no laboratório. Então, ultimamente foram esses os trabalhos assim de São, inclusão. e são relevantes e são importantes. Eu acredito que se for atrás tem muitos outros. Mas, professor, assim, eu acho interessante uma expressão que eu li, que é o futuro do presente. Como é que a gente, como é que a gente pode tratar o futuro do presente? É porque o pessoal sempre fala, eu acho, desde o nível médio, assim, eu acho interessante essa palavra, né? O futuro do presente. O que é que significa o tempo futuro do presente, né? Sei lá, você está no presente pensando no futuro ou você está. Eu acho que é mais por aí, né? Então, como é que é o futuro para hoje, né? Para mim hoje, o que é que vai ser, o que é que a gente pensa de futuro, né?
Hoje, assim, a gente a cada momento, a gente procura buscar motivação, né, motivação, como é que a gente faz para na próxima semana a gente acordar e continuar trabalhando, né, escolhendo o que a gente está fazendo de melhor para tentar melhorar ainda, ou o que a gente não está fazendo tão bem, né, melhorar como pessoa, a gente procurar, ver o que é que a gente está fazendo de errado no nosso comportamento, a gente procurar se corrigir, isso, né. Então, assim, nesse momento, o meu foco, assim, profissional tem sido em buscar um pós-doutorado, né, possivelmente no exterior, para poder ver novos desafios, novas áreas, né, para poder trazer aqui para o Instituto Federal, também melhorar. Se esse pós-doc for no exterior, procurar eh, algum, algum programa de mobilidade para que os nossos estudantes possam ir, né, e também os nossos colegas, né, mobilidade docente, mobilidade discente. Então, vendo essa questão. Algum projeto de pesquisa e extensão, Ah, inovação? tem muita coisa, viu, que a gente fez lá no LEM. A gente trabalhava com robótica educacional, e trabalhou muito tempo com essa questão de robótica educacional, inclusive no colégio público, né, colégios públicos e assentamentos rurais, né, inclusive até com a ajuda do Vauri, ele abriu essas portas lá nesses assentamentos rurais, Incrível, Valim, antes, professor Valim. bem antes da reitoria, né, isso ocorreu, e assim, esse projeto agora acabou evoluindo, né, a professora Rejane, a professora Lorena, né, o professor Tiago, né, e outros, né, a gente está no trabalho lá no laboratório de oficinas 4.0. Então, sob a coordenação da professora Lorena, a gente está trabalhando em projeto de extensão, divulgando essas tecnologias, computação em nuvem, realidade virtual, inteligência artificial. Então, esse semestre já estão começando essas oficinas, né? A gente já rodou, na realidade, esse começou em 2020, esse laboratório, Oficinas 4.0. Eu estou atuando lá nesse laboratório, mas a gente tem atuado principalmente nas oficinas para Public Check. Mas já rodaram 2 projetos, né, ligados ao Instituto Federal do Espírito Santo, na área de tecnologias 4.0. Interessante. E sobre a revista, professor, que o senhor está à frente, o senhor gostaria de falar um Fazer a pouco? divulgação aqui, a propaganda do Journal of Mechatronic Engineer, né, então é um periódico, né, que é sediado no Instituto Federal do Ceará, em que ele tem, aceita trabalhos acadêmicos em inglês, né, nas áreas de eletrônica, né, engenharia eletrônica, engenharia de materiais, computação, e mecatrônica em si, robótica, automação. Então, a revista, é só acessar lá www.jme.tfce.edu.br e submeter o seu artigo científico. Depois a gente pode até colocar no link da descrição, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha, tá lá o link para acessar e contribuir. Professor Zui, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o período da pró-reitoria. Ah, o período que fiquei na pró-reitoria, que foi de 2013 a 2017, né, assim, foi um convite, né, parte do professor Virgílio, agradeço bastante a oportunidade, assim, de conhecer o Instituto Federal, de participar da Constituição. E eu dizia sempre assim para o professor Vigílio que ele não tinha um pró-reitor, ele tinha uma pró-reitoria, né, à disposição do Instituto Federal, porque era um trabalho sempre em equipe, sempre trabalhava junto nas decisões, e foi um período assim que a gente procurou, contribuir, construir coisas juntos, né, para o futuro do Instituto Federal. Então, aí, dentre essas essas construções, né, que ocorreram, eu posso destacar assim a expansão da pós-graduação, né, muitos cursos de mestrado eles foram criados, né, na época a gente dispunha de 2 cursos de mestrado, que era gestão ambiental e alimentos, e depois veio engenharia de telecomunicações, né, um pouco antes da gente assumir, na época ainda com, então depois dessa, na época ainda com o professor Gilmar e com a professora Glória. E depois desse tempo aí, eu, engenharia de telecomunicações, e vieram outros cursos de mestrado, né. Então houve uma expansão na pós-graduação durante esse período. A própria criação, né, do polo Embrapi de inovação também foi algo bem inicial. Então muita coisa assim se PRPI, né? iniciou, algumas
alguns e se procurou consolidar o que estava já bem feito, né, muita coisa já tinha sido construída já de maneira bem, sólida, então a gente procurou fortalecer o que já existia e construir aquilo que a gente decidiu junto que seria bom para o instituto para o futuro. E hoje, assim, depois de 10 anos, né, depois de 10 anos que a gente começou a fazer, a gente vê que a pós-graduação é muito forte, né, e cada vez mais forte. A pró-reitoria depois passou pelo Valdir, depois pela Joélia agora, né, e assim, o trabalho cada vez melhor, né, cada um que entra consegue fazer um trabalho melhor ainda. Isso, a gente como pesquisador, a gente fica feliz porque a gente usufrui do que a pró-reitoria pode nos proporcionar. Então é isso, então só uma palavra de agradecimento ao tempo que estive na pró-reitoria, principalmente aos técnicos administrativos. Então, assim, agradecer as pessoas que estavam lá na pró-reitoria, né, e que me acolheram e muito bem naquele período, né. Assim, eu queria destacar, dentre as pessoas lá, todos foram importantes, agradecer a Laínia, né, agradecer em nome dela, todos aqueles que fizeram e fazem parte lá da pró-reitoria. Muito obrigado. Obrigado também. E é sempre bom ver e lembrar das coisas boas que a gente conseguiu viver aqui no grupo, né, no IFCE. Professor Alzuí, eu queria deixar o senhor à vontade para falar alguma coisa que eu não tenha perguntado ainda. Qual temática você gosta de abordar? Já que o tempo já está quase no fim, o tempo passa muito rápido, né? Mas fique à vontade para abordar alguma temática que o senhor gostaria de contribuir. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre mim, né, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, o nosso trabalho, né, um pouco da história antes e durante do Instituto Federal do Ceará, né. E assim, agradecer a oportunidade de ter esses 20 anos aqui no Instituto, a passagem pela gestão, a passagem pela pelos projetos de pesquisa, né, passagem pela inovação com o Polo Embrapid, IFCE. Então, as oportunidades que o IFCE me proporcionou e também o convívio com todos os colegas, né, professores, e também com os jovens alunos, e às vezes não tão jovens, mas também. Sempre a gente tem que aprender, tem como aprender, né, com as pessoas e assim, ainda há muito ainda o que aprender em relação a não só tecnologia, mas também ao convívio, a aprender o que se refere às pessoas, né, aprender a viver junto com Convívio, o né? convívio e principalmente se divertir, né, à medida que você está trabalhando, né, você ter ali a oportunidade também de de gostar do que está fazendo. Então, Uma troca de experiências, né? sempre sempre uma troca. Eu queria agradecer porque eu estava falando com o professor Zui. Este programa, esta série, né, o objetivo do projeto também é divulgar o IFCE, as suas pessoas, os seus projetos, as ações, as inovações, as suas tecnologias, envolvendo também com a temática inclusão e propiciar o conhecimento de pessoas que contribuem há muito tempo, mais de 20 anos, né? Não só o professor Zui, mas como outros, que eu acredito que é sempre importante conhecer e parabenizar pelo trabalho aqui nessa instituição que oportuniza muitas vivências, né. Eu agradeço ao professor Zui, à equipe do CREAGE, ao professor Igor Paim, ao professor Valli e a todos que contribuem para que este programa também esteja à disposição daqueles que querem conhecer o IFCE e suas oportunidades. Se você for comparar, assim, 20 anos, para mim passou muito rápido e 20 para mim eu anos. considero muito pouco tempo. E se for comparar, por exemplo, com o professor Mauro, que tem 50 anos aqui de contribuição para a instituição, então é muito pouco tempo. E outros, né, E e outros que outros. têm Eu muito vou agora há pouco eu teve um vou professor da construção civil que se aposentou também, um bom eu vou tempo de procurar, contribuição. a gente está tentando chamar o professor Mauro, vamos ver se eu consigo. Professor Zoe, novamente, muito obrigado, eu agradeço a sua presença e agradeço a todos.
e até o nosso próximo episódio. Obrigado.